Então, gente, bom dia. Hoje nós vamos relembrar alguns pontos importantes da distribuição eletrônica aqui. A gente precisa bastante aí das ligações químicas, correto? Então vamos lá, distribuição eletrônica. Nós vamos começar aqui, né? O último modelo que a gente falou que foi o modelo atual, correto? E que é o modelo orbital, são vários autores importantes, mas lá no modelo de Bohr surgiu o conceito de níveis ou camadas, certo? E é isso que nós vamos relembrar agora. No átomo, lá na eletrosfera, hoje a gente sabe que nós temos várias camadas. As camadas são representadas por letras, tá? Começa com K, camada mais próxima do núcleo, K, L, M, N, O, P, Q. Mas são infinitas camadas. Até o momento nós preenchemos 7. Cada camada corresponde a um nível. Esse nível é representado pela letra N e ele representa o número quântico principal, tá? Então ele representa um nível, olha só. K é o nível 1, L2, M3, 4, 5, 6, 7. São previstos infinitos níveis, até o momento 7 níveis. Em cada camada, em cada nível, eu consigo colocar um determinado número de elétrons. Esse número, tudo isso aí, gente, por trás de tudo isso nós temos equações matemáticas, certo? E eu tenho um número teórico, que é dado por uma equação, que é a equação de Heisenberg, que é dada por x igual a 2n ao quadrado. Ou seja, n é o nível, x é o número de elétrons teórico, tá, gente? Então, substituindo, 1 ao quadrado vezes 2. Então, no máximo, a camada K comporta 2 elétrons. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. 32, 50, 72 e 98. Gente, a gente assusta, né? Mas na Lúcia eu aprendi 98, quer dizer, 98? Como 98? Eu só coloco 8, lógico. Isso é o previsto aqui, gente, pela equação de Heisenberg. Hoje, o número real, o número de elétrons que a gente encontra em cada camada é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Eu sempre falo com meus alunos, na minha época eu colocava 2 aqui, hoje vocês já colocam 8. Ou seja, devido à descoberta de novos elementos químicos aí, certo? Então isso aqui, gente, é um número, é importante lembrar o seguinte, olha, a camada N, ela comporta no máximo 18 elétrons? Sim. A camada O comporta no máximo 32? Não, ela comporta no máximo 50. Foram preenchidos até o momento 32. Mesma coisa daqui, comporta no máximo 98, mas foram preenchidos até o momento 8, certo? Em cada camada eu tenho as subcamadas. Essas subcamadas são chamadas de subníveis de energia, certo? Os subníveis preenchidos até o momento são o S, P, o D e o F. Sharp principal, difuso, fundamental. Esses subníveis também eles comportam um determinado número de elétrons, certo? Ou seja, o número máximo de elétrons que o subnível S pode conter, 2, o P, 6, o D, 10 e o F, 14. Mas por que isso aí? Aí a gente tem que lembrar que em cada subnível, né, hoje nós temos o modelo orbital. Em cada subnível, eu tenho um determinado número de orbitais. O que é orbital? Região de maior probabilidade de encontrar o elétron. É a casinha do elétron, não mais que 2 elétrons dentro de cada orbital. Os orbitais a gente representa assim, ó, por um quadradinho, certo? Não mais que 2 elétrons, olha só. 1, 2, eles devem estar em sentidos opostos. A gente tem que lembrar de Pauli e Range aqui, né? Não mais que 2 elétrons dentro de cada orbital. Os elétrons entram, eles preenchem todos os orbitais daquele subnível, todos, para depois voltar preenchendo o restante dos orbitais. O que eu estou falando é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui
um subnível com 3 orbitais. Então, se eu tenho que colocar, cada orbital comporta no máximo 2, com sentidos opostos. Esse sentido é chamado de spin, que é um número quântico. Então, eles ficam não assim tá errado, eles ficam assim, sentidos opostos. E a gente, para preencher um orbital, né, isso aí explica muita coisa, né, as ligações químicas, né, o número, a valência de cada elemento químico. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um subnível com 3 orbitais. Eu tenho que colocar 4 elétrons. Então, a gente faz isso, ó. 1, 2, 3. Entram todos no mesmo sentido. O quarto a gente vai colocar aqui, certo? Então, gente, essa é a maneira correta. Você não pode colocar assim, olha. 1, 2, 3, 4. Isso está errado, certo? Então, não mais que 2 elétrons dentro de cada orbital. Eles devem estar em sentidos opostos, girando em sentidos opostos. E os elétrons entram todos no mesmo sentido, para depois voltar preenchendo o sentido oposto, certo? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, lembrando disso, o S, o subnível S, pode conter no máximo 2 elétrons. Isso por quê? Porque ele tem um orbital. O subnível P, o máximo de elétrons que ele pode comportar é 6. Por quê? Porque ele tem 3 orbitais. O subnível D, o máximo de elétrons que ele pode comportar é 10. Por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. O subnível F, no máximo 14. Por quê? Porque com certeza ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai preencher todos no mesmo sentido para depois voltar preenchendo o sentido oposto, certo? Com isso, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, para conseguir montar o diagrama de Linus Pauling direitinho. Cada nível comporta N subnível. Cada nível cada nível N comporta N subnível. Certo? Daí, gente, o que a gente tem que lembrar? Olha só, o primeiro nível só comporta o subnível S, ou seja, cada nível comporta N subnível. Primeiro, 1. O segundo, o S e o P. O terceiro, ele comporta 3 subníveis. Quais são eles? Cada nível comporta N subnível de energia. O S, o P, o D. O quarto, o S, o P, o D, o F. O quinto, o S, o P, o D, o F, o G. O 6S, o 6P, o 6D, o 6F, o 6G e o 6H. 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H, 7I. Vocês vão falar também. Mas o que é isso, Lúcia? Eu não faço desse jeito. Olha, só para lembrar o seguinte, gente. Como, né, naquela tabela do lado de camadas que eu passei, como que a camada, por exemplo, que o quinto nível vai comportar 50 elétrons se ele não tiver casinha para preencher, gente, orbital para preencher? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, até o quarto nível, o número real de elétrons bate com o teórico, tá? A partir do quinto, não. Mas é importante vocês saberem o seguinte, que o subnível 5G, ele é previsto, ele é possível, mas ele não foi preenchido ainda. Por exemplo, olha só, o 6F, o 6G, o 6H. Como que aqui eu posso colocar 72 elétrons? Então, até o momento a gente tem 18, mas é previsto, certo? Mesma coisa, eu preenchi 7S, vocês já preenchem 7P. Agora, o D, o F, o G, o H, o I, eles ainda não foram preenchidos. Como que a gente monta o diagrama de uma maneira bem legal hoje para não errar? Então, vamos lá.
O diagrama é feito da seguinte maneira. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Diagrama de Linus Pauling. É o seguinte, monta assim, tudo que tem S. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Os que tem P hoje, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Os que tem D hoje, 3D, 4D, 5D, 6D. E os que tem F hoje, 4F, 5F. Feito isso, a gente tem que fazer as setinhas, a ordem de preenchimento. Olha só, são 8 setinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa daqui, gente, é a ordem energética de distribuição, né, dos subníveis de energia. Então é assim, a gente começa para fazer o preenchimento primeiro. A gente tem que ter isso aqui, ó, lembrar que um elemento químico é representado sempre aqui. Eu tenho um número de massa, aqui eu tenho um número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons e quando o átomo está neutro é igual ao número de elétrons. Então a gente vai buscar sempre o número atômico do elemento, que é o Z, identidade do elemento. Esse Z é igual ao número de prótons e quando o átomo está neutro, se ele não perdeu, ou seja, não virou cátion nem ânion, é igual ao número de elétrons, certo? Lembrando que o S comporta no máximo 2, o P6, o D10 e o F14. A gente começa assim, ó, você descobriu o número de elétrons para fazer a distribuição, você vai colocar, vai começar aqui, né? No finalzinho da primeira seta. Tudo que está na primeira seta terminou, vai para o final da segunda seta. Tudo que está na segunda seta terminou, vai para o final da terceira seta. E vai pegando, ó, tudo que está na terceira seta, 2P, 3S, terminou, vai para o final da quarta seta. Tudo que está na quarta, olha só, terminou, vai para o final da quinta seta. E vai e volta, até conseguir preencher, né, no máximo que é o 7P hoje, certo, gente? Vamos dar alguns exemplos aí, né? Eu sempre falo o seguinte, escrevam, né, se tem dúvida, vai lá, monta tudo que tem S, tudo que tem P, tudo que tem D, tudo que tem F hoje, tá? E façam as 8 setinhas, isso aí é um treino para não errar, porque não precisa ficar decorando a fila, não. Montou isso aqui, é mecânico, fez 1, 2, 3 vezes, acabou, você não esquece. Tudo que tem S, P, D e F, tá? 8 setinhas. E lembrar, começa no finalzinho da primeira e vai seguindo. Olha, é um caminho. Terminou aqui, você tem que ir lá no final da segunda seta. Terminou aqui, você tem que ir lá e ir pegando todos esses subníveis de energia. Aí, para a gente fazer a distribuição eletrônica, a gente precisa... Eu preciso do número de elétrons, certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui o Z igual a 35. Vamos lá. Se o Z é 35, Z é o número de prótons. Então, eu tenho 35 elétrons para fazer distribuição, certo? Eu tenho várias maneiras de fazer. Uma que eu vou ensinar aqui é chamada de ordem energética. A ordem energética, gente, é aquela exatamente que a gente segue aquela setinha, 1S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Então, tem que distribuir 35 colocando o número máximo de elétrons. Lembrando, o S comporta no máximo 2, o P 6, o D 10 e o F no máximo 14. Então, vamos lá? Ordem energética é a mais importante, porque ela que indica um monte de coisa pra gente. A gente consegue saber a posição do elemento na tabela periódica, se ele é um elemento representativo, ou seja, do grupo A, se é de transição, ou seja, do grupo B. Então, vamos lá? 1S2, 2S2. Lembrando que você tem que estar aí, quem não está treinado, com o diagrama do lado e seguindo. Não precisa morrer por causa disso. 1S2, 2S2, 2P6,
3s2. Quem que é o próximo? 3p6. Quem que é o próximo? 4s2. Até agora eu fiz a distribuição de 2, 4, 10, 12, 20. Faltam 15 elétrons. Então vamos lá. 4s2. Quem que é o próximo? 3d10. Quem que é o próximo? 4p. Então olha só. 10, 20, 30. Tem que distribuir 35. Faltam 5. Então eu coloco aqui 4p5. Certo? Ele comporta até 6. Então posso colocar 5. Essa é a ordem energética. A ordem geométrica é aquela organizadinha. Eu vou pegar essa energética, eu só faço a geométrica a partir dessa. Tudo, gente, a gente faz a partir da energética, tá? Tudo. Então vamos lá. Tudo que está no primeiro nível, 1s2. Tudo que está no segundo nível, 2s2 e 2p6. Tudo que está no terceiro nível, ó, esse e aquele. 3s2, 3p6 e 3d10. Quarto nível, 4s2 e 4p5. Além da ordem, tá vendo que eu organizei, gente? Ó, 1, 2, 3, 4. Mas eu peguei da energética, tá? Além disso, nós temos aí camadas. Em camadas é o seguinte, ó. Esse nível, ele me indica a camada? Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Camada K, tá com 2 elétrons. Camada L, M e N. Olha só. Camada K com 2. A camada L, 8. M, 2, 6, 10, 18. N, 7. Olha que interessante, gente. A partir dessa distribuição, a gente consegue muita coisa. Uma coisa muito comum dos exercícios. Qual que é o subnível mais energético? Subnível mais energético. Ó, o subnível mais energético é o subnível que contém o elétron de diferenciação, certo? Esse último que você colocou na ordem energética. Então, esse é o subnível mais energético do Z35. Eu tenho certeza, gente, que esse elemento é do grupo A. Na tabela periódica, nós temos dois grupos. O grupo A, que são os elementos representativos, que vão terminar sempre em S ou P, aqui no subnível mais energético. E nós temos os elementos de transição, que é aquele grupinho do meio, aquelas duas linhas lá embaixo, tá? Os elementos de transição do grupo B, eles terminam em D ou F. D os de cima, F os de baixo, tá? Então, eu tenho certeza, esse é o elemento do grupo A, da tabela periódica. Eu também consigo descobrir qual que é o período que esse elemento, qual que é a linha que ele está lá na tabela periódica. A partir do quê? Do número de camadas. Não são 4 camadas? 4 camadas, quarto período da tabela periódica, certo? E aí, gente, olha só. Olhando, quem quiser pode olhar aqui, tá? Mas olhando na ordem geométrica, vocês viram que eu agrupei 4s2 com 4p5. Isso aqui é a minha camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada de elétrons distribuídos. Tudo que está na última camada. Ou seja, 2 mais 5, 7. Esse elemento ele tem 7 elétrons na camada de valência. Olha só, gente. Eu tenho certeza que ele é do grupo A, porque mesmo que terminou em P, certo? A. E ele tem 7 elétrons na camada de valência. Portanto, ele é da família 7A, ou grupo 17, lá na tabela. Família dos halogênios. Esse elemento é um elemento que tem grande tendência em ganhar elétrons. Ele é um ametal, porque tem mais de 4 elétrons na camada de valência. E ele tem, para seguir a regra do octeto, que nós temos várias exceções, mas esse não é uma exceção, como ele tem 7, a tendência dele é ganhar um elétron para ficar estável, formar um ânion monovalente. Então, se eu quisesse representar esse elemento, seria um X menos 1. Então, gente, olha, com isso nós fizemos uma boa revisãozinha aí de distribuição. Ordem energética, ordem geométrica, camada, subnível mais energético e camada de valência. O que é a camada de valência? É onde ocorrem as ligações químicas, é a camada mais energética do átomo, certo? É onde ocorre perda, ganho ou compartilhamento de elétrons. Então, até mais. Na próxima aula, gente,
Eu vou dar uma sequência lá em algumas exceções e outros jeitos, outras maneiras da gente fazer a distribuição eletrônica, tá? Beijo para vocês.